Olá, amigos queridos, sejam bem-vindos novamente ao Conhecendo o Espiritismo. Estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Transição Planetária. E hoje nós vamos abordar dois capítulos, o capítulo 1 e 2. O capítulo 1 sobre novos rumos e o capítulo 2 sobre o visitante especial. Eu tenho certeza que você vai aproveitar muito o estudo de hoje. Então continue conosco e vamos iniciar o nosso estudo. Então vamos lá, meus queridos amigos, vamos realmente dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro Transição Planetária. Hoje nós vamos trabalhar e abordar dois capítulos. Vamos ver o capítulo 1 e 2. O capítulo 1, ele aborda exatamente sobre novos rumos e o capítulo 2 sobre o visitante especial. Então vamos iniciar para que a gente possa realmente aprender mais sobre esse momento pelo qual vive o nosso planeta Terra. Então, iniciando no capítulo 1, sobre novos rumos. O que o autor Manuel Filomeno de Miranda nos fala? Ele inicia dizendo este capítulo que a paz tomou conta da colônia Redenção com a chegada do crepúsculo. Manuel Filomeno de Miranda, ele habita na colônia Redenção, no plano espiritual. Então ele vem falando um pouquinho desse momento que eles estavam lá, no momento de paz, no momento de harmonia, e ele vem colocando um pouquinho dessa ambiência da colônia Redenção nessa noite. E ele nos fala, grupos de espíritos operosos partiam em direção ao planeta terrestre, comprometidos com as tarefas especiais, enquanto outros retornavam jubilosos após os deveres retamente cumpridos. Aqui ele nos mostra que a colônia está sempre em atividade, sempre trabalhando. Alguns momentos temos trabalhadores retornando do planeta após o cumprimento de seus trabalhos, de suas missões, enquanto há outros caminhando-se novamente para o planeta para desenvolver outros tipos de trabalho. Isso nos mostra que a espiritualidade amiga, eles estão o tempo todo trabalhando por nós. Na verdade, eles trabalham incessantemente. A quantidade de trabalhos, de missões que eles desempenham aqui no planeta Terra é algo inimaginável. E isso nos traz um alívio, um bem-estar, porque nós nos sentimos realmente amparados pela espiritualidade, por Deus, por Jesus, que sempre encaminha em nosso auxílio seus trabalhadores, seus digamos assim, companheiros de trabalho e de jornada. Aqui eu coloco uma foto que nos dá uma ideia pálida, claro, de como pode ser essa colônia Redenção no plano espiritual. Aqui eu vou falar um pouquinho da colônia Redenção, certo? A colônia Redenção, ela fica geograficamente localizada no leste da Bahia, com uma forma mais ou menos triangular, numa área que envolve Salvador, Alagoinha e Feira de Santana, como pontos de encontro desse triângulo. Ela é uma colônia de grande referência no plano espiritual, porque desenvolve muitos trabalhos voltados para o bem, voltados para o amparo ao planeta Terra, muitos trabalhos no âmbito desse processo de transição planetária. Então tudo isso faz com que essa colônia ela tenha realmente uma referência muito boa e grande no plano espiritual. Porque como eu coloco aqui, o autor, vem prestando serviços de amparo, socorro e assistência há mais de 400 anos, ok? Aqui eu mantenho ainda a foto, um pouquinho da colônia. Ainda nos diz, porém um laboratório fluídico, do qual toda a colônia se beneficia e também distribui seus fluidos através de suas equipes de serviço socorrista na Terra. Então, essa colônia, o que significa ela ser um laboratório fluídico? Quer dizer que ela emana bons fluidos que são destinados à Terra. E o que significa isso?
Vejam, como a humanidade terrestre ela ainda é muito imperfeita, os seus habitantes ainda são muito imperfeitos, a gente emana cotidianamente fluidos negativos, fluidos que sujam, corrompem a atmosfera terrestre. E o plano espiritual faz um processo inverso. Eles trabalham para emitir bons fluidos destinados à Terra, para equilibrar a atmosfera terrestre e não deixar que ela fique tão negativa, tão ruim para os seus habitantes. Então, por isso que ela é um laboratório também considerado fluídico, do qual toda a colônia se beneficia e também distribui seus fluidos através de suas equipes de socorro socorrista na Terra, levando esses fluidos positivos, limpos, para auxiliar o planeta Terra. Encontra-se nessa colônia o arquivo das mais lindas histórias e exemplos de amor que o planeta conheceu, começando pela história de Jesus. Então, ela, além de ser esse laboratório fluídico, a colônia Redenção, ela nos traz esse arquivo com tantas histórias positivas e exemplos de amor, como ele muito colocou aqui, começando pela história de Jesus. O nome da colônia Redenção vem justamente do fato de que ela auxilia na libertação por amor e pela obra de Jesus. Então, como ela ela auxilia, como ela tem esses arquivos, ela auxilia aqueles espíritos desencarnados que lá estão num processo de libertação, de busca pela verdade, de mudança de hábitos, ela tem esse nome ao qual denominamos Colônia Redenção. Ok? Mas vamos então, isso foi só uma parte que nós demos para falar um pouquinho da colônia Redenção, que é a colônia ao qual nosso amigo espiritual, autor espiritual, habita. Então ele coloca assim: na colônia haviam silenciado por um pouco, depois das considerações que entretecêramos sobre os últimos acontecimentos que sacudiram a sociedade terrena, após o tsunami que resultara do choque de placas tectônicas no abismo das águas do Oceano Índico. Aqui, como eu já havia dito na aula anterior, quando nós abordamos a apresentação e a introdução do livro, o livro é dividido em 3 partes. E nessa primeira parte, ele vai nos falar sobre todo o trabalho realizado pela espiritualidade superior no amparo e no auxílio às vítimas desse evento, desse tsunami que aconteceu no Oceano Índico. Então, com grandes equipes de amparo que foram destacadas para auxiliar esses espíritos desencarnados, que vocês podem imaginar o estado de desequilíbrio, de angústia, de sofrimento e dor, ao qual tanto aqueles que desencarnaram quanto a família das vítimas estavam vivenciando naquele momento. Então ele coloca que realmente estavam conversando sobre esses últimos acontecimentos e destaca que a administração da comunidade Redenção, da colônia Redenção, destacou 200 de especialistas em libertação dos despojos carnais, a fim de cooperarem com os guias da humanidade, auxiliando aqueles que foram atingidos pela fúria das ondas gigantescas e das suas consequências. Vejam, aqui a gente observa que nós não estamos, digamos assim, desamparados da espiritualidade por Deus. Então, só a colônia Redenção destacou 200 de especialistas em libertação dos despojos carnais, porque há espíritos que são preparados para desligar o perispírito do corpo físico no momento do desencarne, após o desencarne. Esse processo de libertação, de desligamento do perispírito, ele é feito realmente por pessoas, por espíritos especializados nesse processo. Vocês imaginam a quantidade de mortos, de desencarnados que houve com o tsunami. Então, realmente havia necessidade de grandes equipes do plano espiritual com essa especialidade para auxiliá-los nesse processo de desligamento do corpo perispiritual. Sempre, claro, cumprindo as determinações dos guias da humanidade, de Cristo, daqueles que realmente governam e administram o nosso planeta. Aí ele coloca: a fase mais angustiante se apresentava naqueles dias,
quando as sequelas cruéis do infortúnio despedaçavam os sentimentos dos sobreviventes, desanimados e aturdidos. Então, naquele momento ainda de recém-desencarne, do recém-tsunami, dos efeitos ainda muito nefastos, muito dolorosos para todos, aquele era o momento mais crucial para que houvesse um trabalho mais forte da espiritualidade, para auxiliar, como eu já disse, os desencarnados e também aqueles que foram os sobreviventes, que permaneceram vivos, mas ao mesmo tempo no ambiente de dor, sofrimento, perdas de tantas coisas, doenças, enfim, também uma situação muito negativa. E o que é interessante aqui é que ele diz: tivéramos ocasião de acompanhar em projeções muito fiéis em nosso auditório as cenas terrificantes, comovendo-nos todos até as lágrimas. Lá no plano espiritual, algumas pessoas pensam que eles ficam alheios à parte de tudo que acontece no plano espiritual. Não é assim. Ao contrário, eles sabem em detalhes tudo o que acontece no planeta Terra. Eles acompanham os desencarnes, os acontecimentos políticos, emocionais, morais da humanidade. Até porque nós não estamos desligados deles, nós estamos todos aqui no universo trabalhando, desenvolvendo, caminhando em harmonia. Então eles se preocupam com a gente, eles nos acompanham e eles sofrem também com as nossas dores, com as nossas angústias, com os nossos sofrimentos. E nunca, em momento algum, estamos desamparados e desassistidos. Tá? Aqui eu trago para vocês uma imagem desse tsunami no Oceano Índico, realmente que vem nos lembrar da grande tragédia, do grande sofrimento que foi para muitas famílias. Aí ele ainda coloca: ficaram sensibilizados com a movimentação e o interesse dos países civilizados, providenciando ajuda imediata ao povo desnorteado, todos contribuindo com valiosa colaboração, capaz de amenizar os flagelos que vergastavam as vítimas. Aqui vem nos mostrar mais uma vez, como eu já havia dito lá na introdução, que a lei de destruição ela ampara e auxilia a humanidade no processo de evolução, porque ela faz com que haja fraternidade entre os povos, ela faz com que países, pessoas que muitas vezes estão voltadas apenas para seus próprios interesses, num momento como esse, olhem para o próximo, que a fraternidade cresça e desenvolva-se no coração dos homens, fazendo com que a humanidade caminhe mais rapidamente, progrida mais rapidamente. E aqui ele justamente faz essa menção, colocando que eles também se sensibilizaram em ver que os países se ajudaram nesse momento, se uniram para ajudar o Oceano Índico, na realidade uniram-se para ajudar as vítimas do tsunami ocorrido no Oceano Índico, tá? Informa que milhares de espíritos nobres haviam acorrido em auxílio de todos, empenhando-se em resgatá-los das entidades infelizes e vampirizadoras, interessadas no fluido vital dos recém-desencarnados. Aqui ele nos fala dos espíritos chamados vampirizadores. Eu vou fazer uma parte também aqui no livro para explicar um pouquinho para vocês o que seriam esses espíritos vampirizadores, para que vocês possam compreender a menção feita pelo autor espiritual e por que da necessidade de haver espíritos preparados e destinados para auxiliar esses recém-desencarnados, de modo que eles não fossem vítimas de outros espíritos maléficos, que são os chamados espíritos vampirizadores. Então vamos entender um pouquinho o que é esse vampirismo espiritual. Vejam, o vampirismo é a ação pela qual espíritos involuídos, arraigados às paixões inferiores, que se imantam à organização psicofísica dos encarnados e também dos desencarnados, sugando-lhes a substância vital. Isso está lá no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Aqui é muito interessante nós observarmos que os espíritos
que ainda são muito materializados, mesmo desencarnados, mas ainda voltados para as sensações da matéria, como eles estão desencarnados e não têm mais esse fluido vital, eles se aproximam daqueles recém-desencarnados, principalmente esses desencarnados que tiveram morte violenta, porque ainda tem muito fluido vital, porque foi, digamos assim, no decorrer de um processo de adoecimento, de envelhecimento natural, onde você vai perdendo naturalmente o teu vigor e há uma falência natural dos órgãos. Então, o teu fluido vital já é bem pequeno quando acontece o desencarne nessas situações. Mas no caso de mortes violentas, muitas pessoas ainda estão repletas de fluido vital. Então, esses espíritos vampirizadores que desejam sentir um pouco das sensações materiais, eles se aproximam desses espíritos recém-desencarnados e eles o que? Sugam essas energias que ainda existem para que eles possam sentir-se mais próximo, para que eles possam sentir, digamos assim, sentir-se vivos e com isso ter mais chance de sentir as sensações, os sentimentos de quando eles estavam vivos e encarnados. E aí, eles podem sugar aqueles fluidos que lhes interessam. Da mesma forma que eles podem, a nível espiritual, sugar a energia vital desses corações recém-desencarnados, eles podem se aproximar de espíritos encarnados para sugar as suas emoções, as suas sensações. Exemplo, quando uma pessoa está bebendo, uma pessoa encarnada está bebendo, está sentindo ali as sensações do álcool. O espírito desencarnado, que era apegado, que tinha prazer na bebida, ele se aproxima desse espírito encarnado e as vibrações, as sensações, os fluidos emitidos por aquele espírito encarnado ao beber são repassados para aquele espírito vampirizador, que está como se estivessem na realidade, como eu coloquei naquela figura anterior, é como se ambos estivessem bebendo, não apenas o espírito encarnado, mas o espírito desencarnado também. Então, e como é que ele pode fazer isso? Como é que esses espíritos podem sentir as sensações de um encarnado? Essa é uma das propriedades do perispírito, a capacidade de absorção. Então, quando um espírito encarnado está, por exemplo, fumando, bebendo, em desregramentos sexuais, em desregramentos de temperamento, espíritos que estão, digamos assim, que têm a mesma sintonia, que têm a mesma problemática, se aproximam dos espíritos encarnados e absorvem aqueles sentimentos e aqueles fluidos emitidos pelo espírito encarnado, num processo realmente de vampirismo. Aqui ele coloca: o parasitismo espiritual ou vampirismo é um processo grave de obsessão que pode ocasionar sérios danos àquele que se faz hospedeiro, que a gente chama de obsidiado, levando-o à loucura ou até mesmo à morte. Aqui é no caso de um vampirismo em relação a um encarnado. Eu vou trazer algumas espécies de vampirismo que existem para que vocês possam compreender melhor o que eu estou falando. Então aqui ele diz, olha, espíritos muito apegados às sensações materiais prosseguem, após o túmulo, a buscar as sensações que desfrutavam quando encarnados, se vinculando aos encarnados que vibram em faixa idêntica, parceiros de paixões desequilibrantes. Então é o que eu disse, então eles vão buscar o vício do álcool, das drogas, do sexo, enfim, conforme o seu interesse, ele vai buscar e vai vampirizar encarnados naquela mesma faixa vibratória. Há ainda aqueles que são os obsessores por vingança e ódio, que ligam-se às suas vítimas com o intuito de absorver-lhes a vitalidade, enfraquecendo-as em busca de um maior domínio. Então, quando eles querem prejudicar alguém encarnado ou desencarnado, ou recém-desencarnado, eles se aproximam dessas pessoas, desses espíritos, e eles sugam a sua energia vital, o fluido vital que eles têm. Ora, o fluido vital é aquilo que nos dá energia, que nos dá vida, que nos dá ânimo para caminharmos. Se eles vêm e nos sugam essas energias, nós vamos ficando o quê?
enfraquecidos, naturalmente mais frágeis e mais, digamos assim, acessíveis à influenciação negativa, ao domínio dessa espiritualidade inferior. Então, isso também é um método de obsessão que determinados espíritos utilizam. Existem aqueles que, já libertos do corpo físico, ligam-se inconscientemente aos seres amados que permanecem na crosta terrestre, mas sem o desejo de fazer mal. Um outro tipo de vampirismo que acontece é quando determinadas pessoas que desencarnam permanecem ainda tão ligadas aos seus familiares, aos seus amores, que não conseguem caminhar, seguir o seu processo de evolução no plano espiritual e ficam presas aos seus familiares, aos seus amores. Por quê? Porque os amam e acabam trazendo um certo prejuízo, mesmo que de forma inconsciente. O objetivo dessas pessoas não é prejudicar os seus próprios familiares, mas como eles estão lá, ligados fluidicamente e, claro, num processo de dor, de saudade, porque gostaria de estar lá vivenciando todas as suas vivenciando a vida em família, e eles não podem mais da mesma forma, isso traz um processo de dor e de angústia ao desencarnado, e ele acaba influenciando negativamente também os seus familiares amados, que começam também a sentir aquelas influenciações e trazer um prejuízo na sua vida física. Então, esse processo de vampirismo, embora ele seja inconsciente, ele não tenha o objetivo de causar um prejuízo, ele causa. Por isso que o ideal é que as pessoas que desencarnam possam caminhar, possam seguir para o plano espiritual, possam ter a oportunidade de crescer. Os laços de amor não se perdem, continuarão unidos e amando seus familiares, mas tem que haver um pensamento de felicidade, de alegria pelos momentos que passaram juntos, de desejo de que eles possam continuar seu processo evolutivo, tanto quem está no plano espiritual quanto quem está encarnado, de modo que a lembrança seja algo saudável e não algo que realmente traga um prejuízo para o desencarnado e para a família que fica. Outra espécie de vampirismo existe entre os próprios encarnados. Existem pessoas que vivem permanentemente sugando as forças dos outros seres humanos, dos outros seres, que se deixam passivamente dominar. Então, existe também vampirismo entre encarnados. Exemplo, muitas vezes pais que dominam sobremaneira seus filhos, de modo que tira-lhes a liberdade. Ou às vezes de ter parceiros, um parceiro dominando, controlando o outro com um ciúme excessivo. Tudo isso é um processo de vampirismo. Por quê? Porque retira as energias, sufoca aquela outra pessoa, trazendo sem dúvida um prejuízo para ambos. Então existe também esse tipo de vampirismo. Ainda há o vampirismo recíproco, onde ambos os espíritos são envolvidos e alimentam-se mutuamente dos fluidos doentios do seu companheiro, apegando-se a ele instintivamente. Então, quando tem pessoas que se ligam, por exemplo, em casos de obsessão ou em casos de um amor descontrolado, então esses espíritos, mesmo estando encarnados ou desencarnados, eles se buscam. E essa busca é uma busca que não é positiva, porque acaba trazendo, claro, dor e sofrimento, mantém aqueles ambos presos um ao outro e nenhum deles caminha realmente para o progresso e para a evolução. Então esse vampirismo recíproco, ele também não é benéfico. Ok? Eu trago aqui alguns exemplos mais comuns de vampirismo, mas não existem só esses são os, digamos assim, os mais comuns. Ainda existem aqueles vampirismos, digamos assim, mais suaves, mais sutis, tá? E a gente pode ter acesso a casos, a depoimentos desses casos de vampirismo no livro Missionários da Luz, lá do espírito, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Então ele nos diz causas efetivas de vampirismo. São os chamados desregramentos emocionais, depressão, descontrole emocional, raiva, medo muito grande,
Tudo isso faz com que espíritos na mesma faixa vibratória se aproximem de nós para sugar essas energias deletérias, sejam de tristeza, de ódio, de medo, enfim. A sintonia faz com que determinados tipos de espíritos se aproximem. Ou ainda, a glutonaria, aquelas pessoas que comem em excesso, há espíritos que eram extremamente ligados à comida e que quando desencarnam sentem falta das sensações que a comida lhes trazia. Então eles se aproximam de pessoas encarnadas, por exemplo, que comem em excesso e ficam realmente sugando aquelas vibrações emitidas pelos encarnados que comem em excesso. Assim, da mesma forma com o fumo, as pessoas que fumam, da mesma forma com aquelas pessoas que bebem em excesso, ou ainda daquelas pessoas que têm desvios na área do sexo. Então, todos esses desregramentos, esses desequilíbrios de comportamento, emocionais, de conduta, tudo isso faz com que espíritos vampirizadores se aproximem de nós para usufruir dessas sensações. Então é a esse tipo de espíritos que o autor Manuel Filomeno de Miranda nos fala no livro. Então esses espíritos que foram destacados para ajudar esses recém-desencarnados, como eles ainda estavam cheios de fluido vital, poderiam ser assediados, como a gente vai ver no decorrer do livro, tá? Mas ele diz, poderiam ser assediados por espíritos vampirizadores. Então a espiritualidade amiga estava, digamos assim, sendo destacada para auxiliá-los e evitar que isso acontecesse. Mas voltando então para o depoimento do autor. Então ele diz aqui, tomaram conhecimento ainda das providências que haviam sido estabelecidas para diminuir os transtornos comportamentais que se alastravam, principalmente naqueles que ficaram na roupagem carnal. Então eu já havia dito isso, todos foram assistidos, desencarnados e os que permaneceram encarnados, os sobreviventes. Ele fala que reflete sobre o planeta Terra e os bilhões de anos de sofrimento e lutas que até que se torne um planeta de regeneração. Aqui é muito legal, interessante, porque ele está conversando com o amigo dele chamado Oscar. E aqui ele fica refletindo sobre tudo aquilo que o planeta Terra já passou, sobre os milhões e milhões de anos de evolução, de sofrimento, pelo qual a Terra vivenciou e ainda vem passando, vivenciando, até que ela possa realmente se tornar um mundo de regeneração. Porque todos vão evoluir. Enquanto os seres humanos evoluem moralmente, os mundos, os planetas, evoluem materialmente. Nada na natureza fica estacionário. Então a Terra também vai se tornar um mundo de regeneração. Não apenas pelos seus habitantes, mas também materialmente. Vai se tornar um mundo fisicamente mais propício, mais feliz, mais harmônico, mais suave para a vida humana. Aí ele lembra ainda quantas dores ainda chegariam aos corações humanos até que acontecesse a mudança de conduta mental, moral e emocional, tornando as criaturas dignas da libertação das heranças enfermiças do passado. Reflete realmente sobre quanto nós ainda precisaríamos sofrer, os seres humanos, até que realmente evoluíssemos, que adquiríssemos a conduta e a mudança mental, moral e emocional que necessitamos para esse processo de renovação, para esse processo de mudança e de crescimento espiritual. Quanto tempo, quantas dores ainda seriam necessárias? Aqui, ele, juntamente com o seu amigo Oscar, ouvem suave musicalidade, vindo de um órgão magistralmente dedilhado com o coral infantil da colônia. Aqui é uma outra coisa muito interessante que a gente observa. Na colônia, nas colônias mais que já são voltadas para o bem, tudo funciona em plena harmonia. A natureza é bela, as pessoas já têm, digamos assim, um sentimento já voltado para o bem. Há músicas maravilhosas,
tocadas nessa colônia. Muitas vezes as músicas são tão belas, tão bonitas, que levam frequentemente os ouvintes às emoções, porque elas buscam, elas fazem com que aflore o que há de mais belo no sentimento das pessoas. E aqui ele está justamente colocando isso, que houve uma suave musicalidade que vindo de um órgão magistralmente dedilhado, com apoio, com auxílio de um coral infantil. Aí ele nos fala, ao observar o amigo Oscar durante aquela música que estava tocando, ele percebe o pensamento em retrospecto do próprio amigo Oscar, vendo na sua própria tela mental o amigo quando criança, habitando os Alpes austríacos e brincando. Vejam, aqui Manuel Filomeno de Miranda, ao observar o amigo Oscar que estava ouvindo aquela música, o seu amigo começou a lembrar de quando ele vivia na Áustria, de quando ele era criança, ele se viu lá brincando, momentos felizes do seu amigo. E como ele olhou, digamos assim, concentrou a sua atenção ao amigo Oscar, na sua própria tela mental, no caso o autor Manuel Filomeno de Miranda, na sua própria tela mental, teve acesso às lembranças do amigo. E isso é plenamente possível, porque os espíritos eles se comunicam pelo pensamento. Quanto mais evoluídos eles são, mais capacidade de ler, de observar o íntimo e o pensamento do outro eles têm. Então, eles não precisam muitas vezes verbalizar o seu pensamento para serem escutados. Não. Basta muitas vezes o pensamento para que o outro entenda e escute os seus pensamentos. Foi justamente o que aconteceu aqui. Então, Manuel Filomeno de Miranda conseguiu perceber os pensamentos do seu amigo quando ele estava lembrando da sua fase de infância. E o Oscar, depois que ele, digamos assim, voltou assim, ele percebeu que o amigo tinha tido conhecimento das suas percepções psíquicas. E aí ele começa a falar um pouquinho da sua infância, de quando ele era encarnado. E aí ele fala que, na realidade, seus pais, como eram descendentes de judeus, foram aprisionados e assassinados na câmara de gás, na época ainda em obediência ao programa de Hitler. Ele diz aqui o que é interessante nós destacarmos aqui, que o Oscar fala que quando os seus pais foram presos, ele também o foi. Mas como ele tinha 16 anos e ele era jovem, ele foi poupado e foi, digamos assim, escravizado. Trabalhava realmente sob a determinação, na época, daquele comando que obedecia a Hitler. Depois que houve a libertação, que houve o fim da guerra e que ele conseguiu sobreviver ao Holocausto, ele começou a trabalhar no bem. Então a gente diz aqui, em homenagem aos seus genitores e às vítimas do extermínio, ele passou a frequentar a sinagoga, sem perder a emoção do amor a Jesus, o que parece até mesmo paradoxal. Então olha, que exemplo de vida para todos nós. Ele poderia, pelo sofrimento que ele passou, pelo sofrimento que ele viu seus pais passarem, ter se tornado uma pessoa revoltada, uma pessoa vingativa, uma pessoa voltada para o crime, para o erro, e de modo algum. Ele manteve a sua fé, procurou trabalhar no bem, procurou ajudar, levar o amor às pessoas, mesmo tendo sofrido o que ele sofreu. Então ele deu prosseguimento aos seus estudos, isso Oscar, doutorando-se em medicina e dedicando-se à prática missionária, combatendo doenças e o sofrimento do próximo, ou seja, vivenciando e aplicando a lei de amor e caridade. Informa ainda que aos 50 anos retornou à pátria espiritual, vivendo numa comunidade espiritual judaica, onde reside com os seus pais, ele informa com os meus pais, havendo sido convocado para a atividade que deveriam atender na condição de irmãos em humanidade. Então vejam, olha que coisa maravilhosa. Mesmo ele tendo a sua cultura, tendo a sua religião, quando ele retorna ao plano espiritual, ele vai habitar numa comunidade espiritual judaica, então ele não habita na colônia espiritual Redenção, como Manuel Filomeno de Miranda.
Mas no plano espiritual, o que importa é a fraternidade entre os povos, é o amor. Não importa se você é judeu, protestante, espírita, católico, não importa. O que importa é a lei do amor que une todos os povos. Então aqui eu destaco isso porque mesmo Oscar sendo descendente da religião judaica e o Emanuel Filomeno de Miranda espírita, ambos foram selecionados para ajudar aquelas pessoas, para ajudar a Terra nesse processo de transformação e ajudar essas pessoas que passaram por esse desencarne no tsunami lá do Oceano Índico, mostrando que todos os povos podem se unir para ajudar um ao outro. Então isso realmente é um exemplo, é um fato maravilhoso que nós não poderíamos deixar de destacar. E ele coloca, ambos deveriam retornar à Terra em atividades especiais, conforme programação elaborada pelos benfeitores da comunidade. Quando então sensibilizados e agradecidos ao Senhor pelas reflexões e emoções experimentadas, eles despediram-se. Realmente ficaram aguardando, a gente vai ver na sequência, a chamada, a orientação para que eles pudessem compreender que missão, que atividade eles iriam realizar na Terra, certo? Aqui eu coloco uma figurinha mostrando aí a união, a fraternidade entre os povos, mostrando que as diferenças são maravilhosas e isso não é motivo para nós deixarmos de sermos irmãos, porque o amor, o sentimento mais nobre, é o que deve imperar em nossas vidas sempre. Agora nós vamos entrar no capítulo 2, que nos fala sobre o visitante especial. Então, depois que eles se despediram, na sequência, eles foram informados que a comunidade Redenção receberia a visita de nobre entidade residente em outra dimensão, vindo de outro planeta, de outra dimensão. E essa entidade espiritual, ela viria trazer a eles notícias preciosas a respeito do futuro programa de atividades que eles iriam desenvolver na Terra. Então, essa nobre entidade é que iria explicar como se daria essas atividades, esse trabalho a ser realizado no planeta. Ele nos fala que o edifício da conferência que iria acontecer, essa conferência, era semicircular, cercado por jardins bem cuidados, nos quais se destacavam árvores frondosas e fontes luminosas, cujas águas bailavam no ar ao som de deliciosas melodias. Aqui, mais uma vez, eu destaco a beleza da colônia. Como deve ser agradável você habitar num lugar como esse, com a natureza bela, com árvores frondosas, com fontes luminosas, com cachoeiras, enfim, é maravilhoso que a gente possa realmente ser mais um estímulo para que nós possamos trabalhar em nós o bem para sermos merecedores de, no plano espiritual, habitar colônias como a colônia Redenção. Aqui eu trago uma foto, essa aqui é uma foto, na realidade, que reflete não a colônia Redenção, mas a colônia Nosso Lar. Mas como a gente não teve condições, não conseguiu achar uma foto específica da colônia Redenção, a gente trouxe uma foto da colônia Nosso Lar, onde já há desenhos, houve o filme retratando essa colônia, mas a gente já tem condições de ter uma ideia de como são essas colônias no plano espiritual. E aí, continuando a falar sobre o visitante especial. Ele vem nos dizer que esse visitante seria a entidade chamada Orion. Mas até aquele momento eles sabiam pouco do visitante, tá? Mas eles sabiam o que eles tinham conhecimento, qual era o pouco conhecimento que eles tinham desse visitante Orion, que ele viria da constelação do Touro, particularmente de uma das Pleiades, a fim de apresentar considerações relevantes a respeito do momentoso projeto sobre reencarnações em massa, conforme vinha acontecendo na Terra desde a segunda metade do século passado e que ora se intensificaria. Vejam, ele vem falando aqui projeto sobre reencarnações em massa. O que é isso? Nós já havíamos comentado um pouquinho na introdução, mas e também quando nós falamos um vídeo sobre o processo de transição planetária, nós falamos que
Como se dá essa transformação? Vocês lembram quando eu falei na introdução lá sobre a menção do livro A Gênese, que Allan Kardec nos passa? A Terra, para que ela pudesse evoluir, ela precisaria ser habitada por espíritos bons. E como se daria isso? Aqueles espíritos ainda voltados para o mal seriam e serão exilados para outros planetas menos evoluídos que a Terra, e espíritos mais evoluídos, muitas vezes vindo de outros planetas, iriam reencarnar em massa no planeta Terra para servirem de exemplo, para estarem à frente da política, das ciências humanas, de várias das artes, para que possam servir de modelo e auxiliar a humanidade nesse processo de evolução, servindo de exemplo. Então é isso que eles estão querendo aqui, né? Na realidade é a isso que eles estão se referindo, que ele vem nos falar desse projeto de reencarnação em massa, desses espíritos mais evoluídos, muitos vindos de outros planetas, como a gente sabe da estrela de Alcíone, para ajudar a Terra nesse processo de transição, de transformação, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E ele coloca, esses espíritos eles começaram a reencarnar desde a metade do século passado, mas ainda vinham poucos, numa quantidade menor. E que agora se daria, principalmente a partir do ano 2000, essas reencarnações passaram a ser numa quantidade, num número muito maior, realmente numa reencarnação em massa. Mas continuando, aí ele fala que na hora apropriada, o espírito Ivon Costa, um outro abnegado divulgador do espiritismo, durante a primeira metade do século no Brasil, então ele também estava nessa reunião que iria receber a entidade Orion para trazer essas explicações. Então eu só destaco que ele também foi um trabalhador da doutrina espírita no Brasil. E foi ele que proferiu a prece inicial desse evento, ok? Aí ele coloca num dos lados da mesa diretora, a uma distância regular, duas entidades femininas com longas vestes vaporosas e alvinitentes sentaram-se ao lado de um tubo formado por tênue claridade que descia do céu. Aqui eu destaquei em vermelho porque, vejam, essas duas entidades femininas, qual era o objetivo delas estarem sentadas ali ao lado desse tubo que recebia tênue claridade? Elas eram médiuns e elas iriam auxiliar justamente a materialização desse espírito Órion que vinha de outro planeta, para que ele pudesse ser visto e compreendido pelas pessoas da colônia, pelos espíritos da colônia. E Evelyn, isso é necessário? Por quê? Porque a colônia Redenção, embora ela seja uma colônia espiritual voltada para o bem, ela ainda é uma colônia mais próxima da Terra. Seus fluidos ainda são um pouco mais pesados. E a entidade, quanto mais evoluídas são os espíritos, as entidades, menos os espíritos desencarnados, menos evoluídos, conseguem vê-los. Muitas vezes podem haver dois espíritos desencarnados, um muito evoluído e o outro imperfeito. O muito evoluído sempre vai conseguir ver o mais imperfeito, mas aquele que é imperfeito, ele não consegue ver o espírito mais evoluído, porque eles estão em faixas vibratórias diferentes. E isso faz com que, mesmo ambos sendo desencarnados, o espírito menos evoluído não consegue visualizar o outro, por conta das diferenças vibratórias. E como Orion é um espírito, é uma entidade bem mais evoluída, para que todos pudessem ver, elas solicitaram a utilização, a contribuição de médiuns, das médiuns. Essas duas moças, elas eram médiuns, e elas estavam contribuindo com, digamos assim, o seu ectoplasma, tá? Para que aquela entidade, mesmo a nível espiritual, pudesse se tornar visível para aquela assembleia. Então, esse foi o objetivo dessas irmãs, dessas entidades femininas, ficarem próximas ao tubo, para auxiliá-lo no processo de materialização. Então, aqui ele coloca, ao término da prece inicial, completara-se a materialização do visitante especial no tubo de luz.
graças à contribuição das médiuns que lhe ofereceram a substância própria para o acontecimento. E aqui vale ressaltar que a mediunidade ela não existe só no plano material. A mediunidade ela também existe no plano espiritual, sem problema nenhum. Isso é uma faculdade que o espírito pode deter tanto aqui quanto lá, ok? Então vamos continuando. Aí ele vem nos falar um pouquinho de como era fisicamente essa entidade vinda de outro planeta, Órion. Ele diz, era de estatura um pouco mais alta do que o terrícola padrão. Os olhos pareciam duas estrelas fulgurantes no céu da face gentil. Eu trago aqui algumas fotos que a gente tem condições de encontrar na internet de como seriam fisicamente os habitantes normalmente dessa constelação do Touro, dessas Pleiades, que são chamados espíritos nórdicos, que eles são realmente, têm uma estatura maior, têm esses olhos bem, digamos assim, característicos, que como ele coloca aqui, duas estrelas fulgurantes, que são realmente que penetram, mas que transmitem coisas boas, porque eles são espíritos mais evoluídos, não apenas intelectualmente, mas também moralmente. E eles estão já há muito tempo próximos a nós, nos ajudando, nos amparando nesse processo de crescimento e progresso evolutivo. Então aqui são algumas fotos que a gente pode ter uma ideia de como são esses habitantes desses outros, digamos assim, dessa outra constelação. Aí ele fala, os movimentos corporais faziam-se harmônicos quando saiu do lugar onde se condensara, sem problema nenhum. E ainda colocou aqui, um perfume suave e doce tomou conta do imenso auditório, e todos concentraram-se, fixando o venerável convidado. E aqui, com estas palavras, o autor finaliza o capítulo 2º, porque o capítulo 3º nós vamos justamente ouvir as palavras da entidade Órion. Então, hoje nós estamos finalizando a aula de hoje com esse slide, onde realmente eles demonstram, o autor mostra para a gente como foi a chegada desse visitante espiritual e como todos estavam ansiosos e concentrados, aguardando as palavras, as orientações que seriam dadas pelo espírito visitante, pelo espírito Órion. Ok, meus amigos? Então, terminando esse slide, vamos voltar para a imagem grande, para que nós possamos finalizar e nos despedir da aula de hoje. Então, amigos, o que vocês acharam do nosso estudo de hoje? Tivemos aí a oportunidade de ver aspectos importantes sobre a colônia Redenção, sobre os espíritos vampirizadores, sobre um pouquinho do visitante especial, a entidade Órion. E na próxima aula nós vamos ver o que esse visitante especial vai nos trazer de informações preciosas para o momento de transição planetária. Não perca, eu aguardo você daqui a 15 dias novamente aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!